الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ama بعد, meus respetados irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E estamos em momentos que todos nós sabemos, momentos esses que todos nós esperávamos, momentos todos esses que todos nós almejávamos. Porque estamos a entrar em mês, ou estamos dentro do mês tão grande, tão virtuoso, que notamos que todos os muçulmanos, quando chegam esses dias, eles sacrificam, eles se esforçam mais para ganhar, no entanto, aquilo que o mês de Ramadã oferece. É nesse sentido que vamos tentar trazer mais uma lição deste nosso mês abençoado, para de alguma forma recordarmos-nos e incentivarmos-nos para a prática das boas ações e, por outro lado, podermos também nos corrigir das más ações para podermos nos afastar delas. O mês de Ramadã, meus caros irmãos, não é um mês qualquer, o que significa que nós não estamos em quaisquer dias. Estamos em dias tão importantes, mas tão importantes que não se igualam a quaisquer outros dias. Repito, que estamos em dias. Se nós não aproveitarmos os dias em que nós estamos, os dias em que nós nos encontramos, o mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou, estamos aqui com saúde, e nós não aproveitarmos isto, poderemos incorrer o risco de merecermos a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Repito, se nós que encontramos o mês de Ramadã com saúde e não aproveitarmos devidamente este mês, incorremos o risco de termos a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala e não a misericórdia nem a benção. Como assim, Sheikh? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa dessas vezes, esteve na mesquita, no entanto, para dirigir o sermão. E ele subia no mimbar. Primeiro degrau, ele disse amém. No segundo degrau, ele disse amém. No terceiro degrau também ele disse amém. Os sahabas que estavam em sua volta, em seu redor, admirados pelo cenário, questionaram o profeta sallallahu alaihi wasallam depois, que era Rasulallah, o que tiver acontecido, que quando estavas a subir no mimbar, disse amém, e nós não ouvimos nenhum dua a ser, no entanto, citado. Ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que veio anjo Jibril alaihi salatu wassalam e fez 3 duas. Dentre esses duas, o terceiro dua que ele fez foi dizer, o Jibril alaihi salatu wassalam foi dizer, desgraçado seja, amaldiçoado seja aquela pessoa que encontrou o mês de Ramadã e não alcançou a bênção e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este não é mês qualquer. Esses não são dias quaisquer em que você encontrou o mês de Ramadã com saúde. Chegou o tempo de Ramadã, Allah deu-te a vida, você chegou a este mês de Ramadã e ainda estando em mês de Ramadã, você teve a saúde. E este mês passar sem você aproveitar. Então saiba que se você não aproveitar esses dias, esse mês, você incorre o risco da maldição de Allah subhanahu wa ta'ala recair para si. O que não é nosso desejo. Porque nós queremos encontrar o mês de Ramadã, merecermos a misericórdia, merecermos a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala para estarmos bem aqui no dunya e merecermos a entrada do Jannat. Então é nesse sentido, meus caros irmãos, que vamos trazer em poucos minutos aquilo que é o valor do mês de jejum. Vamos falar do valor do mês de jejum e vamos trazer, no entanto, 3 aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos trazer é entendermos a definição desse jejum. Vamos trazer o nosso tema, vai ser o valor de jejum, onde
Em primeiro lugar, vamos definir o que é jejum. Vamos definir o que é jejum e vamos trazer as condições para o jejum ser válido. O nosso primeiro ponto, vamos trazer no nosso tema o valor do jejum, vamos definir o jejum e as condições do jejum ser válido. Que é para cada um de nós aqui saber que pelo menos os 4 ou 3 dias que ele jejuou anteriormente foram válidos ou não. Ou então, os anos que você jejuou foram válidos ou não. E, em segundo lugar, vamos trazer, no entanto, o valor desse jejum. Estamos a jejuar por quê? E qual é o valor que o jejum tem diante de nós? E, em terceiro lugar, vamos trazer pelo menos uns 5 aspectos, que são aspectos, no entanto, que invalidam o jejum. Primeiro, meus caros irmãos, o jejum é, no entanto, a pessoa impedir-se, em termos linguísticos, o jejum é você impedir-se de fazer qualquer ato. Isso é que é jejum. Você parar de fazer alguma coisa é um jejum. Você dizer que não vou beber água, impedir-se de qualquer ação, qualquer atividade é jejum, linguisticamente. Mas o que nos interessa aqui não é a definição do jejum linguisticamente. Interessa-nos a definição do jejum em terminologia islâmica, em termos de Sharia, em que o jejum é você jejuar desde a hora da aurora, na hora do Fajr, no nascer da aurora, até ao pôr do sol. Será que é isso só? Por que o Sharia traz esta definição de jejuar no início da aurora até ao pôr do sol? Porque tanta gente pode jejuar, e nós assistimos algumas pessoas a dizerem que estou de jejum, no entanto não bebo água. Estou de jejum, não como carne. Estou de jejum de 6 horas até 12 horas. Em outras religiões e outras pessoas também. Mas a nossa religião islâmica, o seu jejum não é desta forma. É um jejum que tem um começo de uma certa hora e termina também numa certa hora. Se você fizer ao contrário disto, esse não é jejum. É jejum, sim, linguisticamente, mas não é um jejum em termos de Sharia que tem o valor do jejum de Ramadã. Bom, meus caros irmãos, se nós assim o fizermos, no entanto, jejuarmos da entrada da aurora, da hora do Fajr, até ao pôr do sol, este é um primeiro condicionalismo. Mas tem um condicionalismo muito grande. Tem esta definição, mas tem um condicionalismo. Este condicionalismo é você jejuar somente para agradar a Allah. Nós podemos, sim, jejuar, passar a fome, não beber água, não comer, etc, etc. Mas se não tiver este condicionalismo, que é a sua sinceridade, que é a sua intenção de fazer esse jejum para agradar a Allah, então você não jejuou. Você está a passar fome e você está a passar sede. Então, meus caros irmãos, o jejum do Islã é este, que Allah subhanahu wa ta'ala nos instituiu e tornou obrigatório através do seu versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que quereis em Allah subhanahu wa ta'ala, o jejum do mês de Ramadã foi-vos prescrito. Significa, vos tornou obrigatório, kama kutiba ala alladhina min qablikum, assim como foi prescrito para os povos passados, la'allakum tattaqun, para que tenhais o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, o jejum que nós estamos a fazer neste mês de Ramadã não é qualquer jejum. Não é jejum de quinta-feira, não é o jejum de segunda-feira, não é o jejum dos dias ímpares do mês, estamos a falar de 13, 14, 15, não é jejum de Shawwal, não é um jejum obrigatório. Enquanto você é muçulmano, testemunhar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu mensageiro, passa necessariamente você obedecer o jejum quando chega ao mês de Ramadã. Por que isto? Porque o jejum constitui pilar da nossa religião islâmica.
Dos 5 pilares que nós temos, o quarto pilar é o jejum. Então, se você está saudável, se você está em vida, está saudável e chegou o mês de Ramadã, é obrigatório que você jejue. Não traga argumentos de doenças infundadas e não existentes para você se desculpar. Você pode pensar que está se desculpar diante dos humanos, você está a se desculpar diante das pessoas, mas diante de Allah você não vai se desculpar. Se você quer se sentir um muçulmano completo, então deve cumprir com o jejum, porque é obrigatório, constitui um dos pilares da nossa religião islâmica e é obrigatório jejuar. Meus caros irmãos, nós podemos questionar que é Allah, mas por que jejum? Por que estamos a jejuar? Qual é a sua recompensa? O profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith de narração de Abu Huraira, disse: Kullu amali bin Adam lahu. Todas as ações que o ser humano faz, essas ações são para ele. Se você está a fazer, se você acreditou em Allah e se tornou muçulmano, acreditou no seu profeta, faz o salat, faz o zakat e faz o hajj, essas ações que você pratica, as boas ações que você pratica, essas são exclusivamente para si. Você está a adorar Allah para você merecer recompensa. Mas Allah diz, o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Kullu amal bin Adam lahu illa sawm. Fa innahu li wa ana ajiz bi. Allah subhanahu wa ta'ala dizendo que este jejum, fa innahu li, este jejum é exclusivamente para mim. Wa ana ajiz bi. E eu que vou recompensar. Significa que, e vocês vão aqui perceber uma lição que está detrás disso. Por que Allah subhanahu wa ta'ala nesse hadith Qudsi disse: "As-sawmu li fa innahu li wa ana ajiz bi. Kullu amal bin Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajiz bi." Vamos perceber o que está detrás disso, porque Allah disse que o jejum é para mim e eu que vou recompensar. Porque o jejum ninguém sabe, nós que estamos aqui. Ninguém pode vir aqui e dizer: Pastor, eu sou de jejum. E eu saber que esse jejum, que esse indivíduo está, na verdade, de jejum. Inclusive minha esposa, meu filho, meu empregado, mesmo estando comigo na minha casa, na minha tutela, mesmo eu estando lhe controlar, que foi à casa de banho, foi à cozinha, saiu, foi para o mercado, mesmo eu lhe controlar de todas as formas que existem, mesmo eu colocar câmera de vigilância, eu não vou saber se esse indivíduo está de jejum. Alguém tem essa capacidade? Alguém de nós consegue controlar seu filho e ver que durante o dia não comeu, não bebeu, ele na verdade está de jejum? Alguém consegue controlar seu empregado, ou sua secretária, ou qualquer outro indivíduo e assumir categoricamente que está de jejum? Ninguém tem essa capacidade. Porque você pode fazer alguma coisa escondida na casa de banho, na cozinha, onde quer que você esteja, porque o jejum só não é a questão de comer, não é só a questão de beber. Fazer outras coisas que não devem ser feitas diante do jejum, e a pessoa dizer que está de jejum. Este ato, quem sabe e quem controla e quem sabe na verdade que este indivíduo está de jejum é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso disse: o jejum é exclusivamente para mim e eu é que vou recompensar. Meus caros irmãos, as nossas ações, as boas práticas que nós praticamos, elas estão determinadas a sua recompensa. Allah pode nos recompensar 10 vezes mais, assim como Ele como quiser. Mas o jejum não tem determinação da sua recompensa. Allah vai recompensar da forma que Ele quiser. Meus caros irmãos, o valor do nosso jejum é este, em que Allah subhanahu wa ta'ala, o jejum é exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala, e Ele é que vai recompensar. E aqui disse: se algum de vós estiver de jejum,
Neste hadith, se alguém de vós estiver de jejum, que não insulte. Você está de jejum? Deve observar para esse teu jejum ter valor, para este teu jejum ser diferente. Fala aí, Arfus. Se alguém estiver de jejum, no entanto, que não fale coisas obscenas, que não insulte, que não calunie, que não defame, etc, etc. Mas o que é mais, ya Rasulallah? Disse, se alguém lutar contigo, se alguém te insultar, se alguém te provocar, o que você deve dizer? Faliyaqul inni muru'un sa'imun, inni muru'un sa'imun. Se alguém te provocar, se alguém te injuriar, se alguém fizer qualquer ato que naquele momento mereça a sua resposta, você não deve responder sob o risco de você vir invalidar, o risco de você vir diminuir aquela recompensa que Allah falou lá em cima, que o jejum é para mim e eu que vou recompensar. Para você merecer isto, é preciso ter a paciência e você responder, simplesmente dizer que eu sou o indivíduo que está de jejum. Meus caros irmãos, estes são momentos que nós devemos aproveitar. Momentos de Ramadã não são quaisquer momentos, não são quaisquer dias. E eu quero oferecer só duas lições que eu não mencionei aqui, porque eu disse que nessa nossa palestra vamos definir o jejum, vamos falar o valor do jejum, vamos falar do que é de jejum. Eu quero sair neste sentido só para oferecer umas 3 lições que nós ganhamos aqui no mês de Ramadã. O mês de Ramadã, meus caros irmãos, é um mês que nós devemos aproveitar, no entanto, para mudar o nosso cenário diário. Para nós mudarmos as nossas vidas, para nós nos tornarmos pessoas diferentes. Se você tem dificuldades na vida, se você tem problemas na vida, e entrou e você apanhou o mês de Ramadã com vida e saúde, e você não aproveitou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que essa pessoa seja desgraçada. Ao contrário, significa que quem aproveitar melhor este mês de jejum, que esta pessoa fica abençoada. Em que sentido? É um mês de Ramadã onde nós podemos alcançar todos os êxitos que nós precisamos. Todos os êxitos, todo aquele o bom e o bem-estar que nós queremos aqui no dunya. O melhor momento para nós alcançarmos, o melhor momento para nós conquistarmos é o mês de Ramadã. Mas, como assim? Nós acordamos, jejuamos, vamos ao trabalho, como é que vamos aproveitar? Porque é este mês onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que 3 pessoas, o seu dua não é rejeitado. Dentre essas pessoas, é a pessoa que estiver de jejum. As-saimu hatta yaftir. O jejuador, no momento em que ele estiver de jejum, o seu dua é aceito até que chegue a hora de quebrar. O que significa, meus caros irmãos, esses são os frutos que nós temos do mês de Ramadã, em que quando estamos de jejum, é preciso aproveitar, fazermos dua, pedirmos tudo quanto nós precisamos de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah vai responder nossos duas. É Allah que disse, وَقَالَ رَبُّكُمُ دِعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah disse, supliquem-me, peçam-me tudo que vocês quiserem, e eu vou atender vossas súplicas. E quando a gente fala de dua aqui, num outro hadith Qudusi, que está no sinal, está no Arba'in an-Nawawi, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, de forma resumida, se todos vós humanos, se todos vós djinns e todas as criaturas que existem na face da terra sentassem, tivessem num campo, num deserto, cada um a pedir aquilo que ele precisa, cada um a pedir o mundo, cada um a pedir todo aquele bem que nós queremos aqui no dunya, e Allah ter que responder o dua de cada um. Este pediu Mercedes, este pediu palácio, este pediu saúde, este pediu ser empresário, este pediu ser rei, este pediu ser presidente. Allah ter que aceitar esse dua de cada um. Allah disse, a minha riqueza, o meu reinado não diminuiria
nem sequer como átomo, como uma coisa tão ínfima, mais pequena que existe. Então, o que significa, meus caros irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala é tão poderoso que pode atender nossas súplicas com a sua misericórdia e não ver e não diminuir a sua riqueza. E o melhor momento de nós fazermos esses duás, meus caros irmãos, é o mês de Ramadã, é nós estarmos em duá, é nós estarmos em jejum. Meus caros irmãos, dentre os frutos que nós temos no mês de Ramadã, é que nós recarregamos as nossas energias para ganharmos o taqwa. Porque o objetivo central do jejum é nós renovarmos e ganharmos o taqwa. Porque Allah disse, o jejum foi prescrito para vós, assim como para os povos passados, com qual propósito? La'allakum tattaqun, para que tenhas o taqwa, para que tenhas o temor. O que é o temor? Quem tiver o temor, meus caros irmãos, esta pessoa está vitoriosa. Quem ganhar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa está protegida. Quem tiver o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa está, no entanto, a viver na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando é que nós ganhamos o temor? Ganhamos o temor no mês de Ramadã, assim como Allah subhanahu wa ta'ala falou. E se nós tivermos o temor, meus caros irmãos, Allah disse, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quem tiver o temor em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lhe dá soluções nos seus problemas. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ele sustenta de forma que ele não sabe. Quando é que nós adquirimos o temor? Adquirimos o temor em que momento? No momento ou no tempo de Ramadã. Meus caros irmãos, eu só queria trazer esses dois frutos ou esses dois resultados e ganhos que nós podemos ter no mês de Ramadã. Meus caros irmãos, estamos a falar do valor do jejum, onde primeiramente definimos o jejum. Falamos que o jejum, no entanto, é ter uma certa hora de começo, assim como hora de término. E é preciso, meus caros irmãos, para esse nosso jejum ter o valor e Allah aceitar, não ser como qualquer outro jejum de outras nações e de outros povos. O nosso jejum obedece regras. É de uma certa hora, no começo da aurora, assim como na entrada, no entanto, do Maghrib. E é preciso aliarmos para o nosso jejum valer e ter este valor. É preciso mudarmos a nossa intenção. Não podemos jejuar porque nosso vizinho está a jejuar. Não podemos jejuar porque eu nasci e encontrei meus pais a jejuar. Não posso jejuar porque o meu muallim, o meu professor mandou-me jejuar. Porque os meus pais jejuam. Este não é jejum que terá o valor diante de Allah subhanahu wa ta'ala. O jejum que terá o valor diante de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que a gente jejua simplesmente para agradarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Em segundo lugar, nós trouxemos, no entanto, o valor do jejum, onde afirmamos, na base do hadith de Allah subhanahu, do hadith Qudsi, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que o jejum é simplesmente para ele e ele é que vai recompensar. E traz recomendações que, quando nós tivermos jejum, no entanto, alguém nos provoca. Se nós tivermos jejum, não podemos provocar, não podemos cometer injúrias, não podemos caluniar, não podemos difamar. Ou seja, devemos ter um comportamento ideal de um crente muçulmano. E se alguém nos obrigar a mudar do nosso comportamento ou nos provocar, simplesmente nós devemos dizer que eu sou um jejum, sou um indivíduo que está de jejum. Meus caros irmãos, as coisas que nós devemos ainda observar quando estamos de jejum, dois aspectos. E muita gente pensa que essas coisas tão simples e banais não precisamos obedecer. É a questão de quebrarmos na hora certa. Você não pode pensar que é o Rambo, que é cowboy, que você é um Spider-Man, pode aumentar a hora de jejum. Se o jejum está estabelecido para quebrar 18 e 20, corra para quebrar aquela mesma hora. Se o jejum está estipulado que hora X, e hoje, alhamdulillah, meteorologia e a ciência já nos ajuda, não é como aquele tempo que nós ficávamos para ver se o sol já entrou. Já temos hora, calendarização, horas calendarizadas, em que se chegar esta hora, eu devo correr para quebrar o jejum. Não pensar que não, eu quero aumentar mais o tempo, quero ganhar mais de tawab, quero ganhar mais de recompensa.
você não ter recompensa, tem pecado. Outra coisa, meus caros irmãos, é observarmos o sahur enquanto pudermos. Comermos, acordarmos, o sahur é que hora? Na última hora. Se o calendário diz que o sahur termina, digamos, 4h20, você vir comer naquele último momento, tem baraká. Não é pensar que o sahur é você acordar, fazer sua shima, seu arroz, seu biryani, algo simples que você comer, mesmo que seja água, mesmo que seja uma tâmara, comer, porque é sunnah. O Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma zala ummati ala khair, ma ajjalu sahur wa akharu ma ajjalu iftar wa akharu sahur." O meu ummat está, no entanto, numa bênção, está, no entanto, numa boa prática, enquanto ele atrasar o sahur, comer o sahur na última hora e comer o iftar na hora exata. Estamos a perceber? Comermos o sahur, enquanto pudermos acordar na última hora do sahur, Allah vai dar baraka. Quantos de nós não acordou para comer sahur e o dia não foi produtivo, não foi feliz? E quantas pessoas acordaram, só simplesmente beberam água, comeram tâmara e Allah deu energia durante o dia? Então, são lições, são orientações da Allah subhanahu wa ta'ala, porque este din é da Allah. Você não pode pensar que o sahur simplesmente é um desporto. Sim, é algo que devemos praticar. No entanto, para agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e aquela água que você beber, aquela pouca refeição que você passar como no sahur, Allah dá baraka. E assim como quando logo ouvirmos o adhan de Maghrib, sabermos que já está na hora, devemos, no entanto, meus caros irmãos, corrermos rapidamente para quebrarmos o jejum. É desta forma que Allah vai nos dar baraka no nosso jejum e nas nossas vidas. Para terminar, trago o terceiro ponto, que é, no entanto, as coisas que invalidam o jejum. São tantas, 8 ou mais, mas eu vou trazer aqui 3 aspectos de forma muito rápida. A primeira coisa que invalida o jejum, meus caros irmãos, é naquele período que nós estamos de jejum, não comer e não beber. Essa é a coisa mais básica. Se você fizer isto, comer ou beber de forma propositada, o seu jejum invalidou. Você deverá pagar o seu jejum no outro dia. Mas há aqueles casos que alguém esqueceu. Isso acontece nos primeiros dias. Vai beber água numa boa. De repente, mas eu estava de jejum. Vai, teu jejum está válido. Por alguma razão você esqueceu. Falo de esquecimento. Repito que falo de esquecimento. E não pense que o jejum é para um indivíduo. O jejum é para Allah. Se você tiver a consciência que eu, na verdade, esqueci, bebi água, mordi aquela bolacha por esquecimento, esse jejum está válido. Ao contrário, não. Então, a comida e a bebida invalidam o jejum. E a segunda coisa que eu também queria frisar, porque essa pergunta nos fazem tanto, a questão de o vômito com boca cheia. E nós isso incorremos muito nesses momentos em que as pessoas comem demasiadamente, mesmo não comendo demasiadamente, o estômago por vezes não está habituado, e na hora do fajr você quer escovar, ou durante o dia você tem um vômito. Será que isso invalida o jejum? Então, devemos ver se esse vômito, desculpa usar essa expressão, ou seja, se você lançar com a boca cheia, o jejum está inválido. Mas se for aquele lançar, no entanto, estava a escovar, você ficou engasgado, lançou um pouco, o seu jejum não está inválido. A terceira coisa, meus caros irmãos, se você for homem, ter aquele prazer sexual e chamar a sua parceira no momento em que você estiver de jejum, praticar o ato sexual com a sua parceira, o jejum está inválido. E aqui tem outro hukum.
por você ter feito ato sexual em pleno dia de jejum, tem outras consequências, que é pagar kafara, etc, etc. E a quarta parte que invalida o jejum, meus caros irmãos, é questão de você apreciar alguém. Você está de jejum, apreciou alguém, você ficou excitado e tirou esperma ou espermatozoides. O que invalida jejum? Invalida jejum esperma ou espermatozoides? Eu vou explicar isso. Existe esperma, existe espermatozoides. Uma é aquele ato que nós, quando estamos excitados, sai-nos um líquido. E nesse líquido você não tem um prazer. Esse não invalida o jejum. Mas invalida o jejum aquele ato que sai, que é espermatozoide, aquele que, no entanto, pode ser um motivo de conceber ou de engravidar uma mulher. Isso invalida o jejum. E para terminar, meus caros irmãos, das coisas que invalidam o jejum são aspectos das nossas senhoras, em que se elas notarem o período quando está na hora de 12 horas, 13, ou mesmo que faltar 5 minutos para iftar e ver o haid e ver o nifas, esse jejum está inválido, ela deverá pagar num outro dia. Mas tem outros aspectos que não invalidam o jejum, que é a questão de abraçarmos nossas esposas, darmos o beijinho ou mesmo o beijo, isso não invalida o jejum. Assim como também, se as nossas senhoras estiverem, nossa senhora ou mesmo o chefe de cozinha estiver a cozinhar e ele provar a comida, falo de provar, não comer, isso não invalida o jejum. Meus caros irmãos, eram essas lições que nós aqui queríamos trazer, no entanto, para recordar a mim e recordar a vós que estamos no mês de Ramadã, onde devemos aproveitar melhor este mês para merecermos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, para merecermos estarmos bem aqui no dunya, assim como também merecermos a entrada no Jannat. Aquilo mais, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.